Meus queridos amigos, é com grande alegria que nós aqui nos encontramos para esse encontro fraterno em que possamos estudar um pouco da doutrina espírita. Essa doutrina tão reveladora para nós e, acima de tudo, uma doutrina que nos esclarece o tempo todo. Vivemos momentos difíceis com esse isolamento social, com o problema da pandemia, mas ele também, apesar de todas as dificuldades, ele nos oferece oportunidade de estudos. E nós estamos vendo hoje algumas coisas acontecendo e poderemos até analisá-las à luz da doutrina espírita. Eu me lembro que quando eu era criança, existia uma coisa que nós podemos dizer que era o terror para todos nós, que era a tal da pimenta na boca. Por que a pimenta na boca? Porque era a ameaça dos nossos pais caso contássemos mentira. Então, se nós fizéssemos alguma coisa de errado, contássemos alguma mentira, era sempre aquela advertência, ou a ameaça da pimenta na boca. O mundo evolui, o mundo anda, o mundo progride, nem sempre, mas nós vemos que as coisas vão se modificando. Então, o que nós vemos hoje? Vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui, antes de nós entrarmos no nosso tema propriamente dito, vamos dar uma olhadinha no que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 18. Então, ele diz assim, cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. E o que tem isso a ver com o que nós pretendemos hoje conversar aqui? Tem tudo a ver com a mentira, que modernizou-se, passou a se chamar fake news. Então, esse é o nome moderno da mentira, mas não deixa de ser mentira. E nós estamos vendo a propagação de forma quase que epidêmica das fake news. O tempo todo nós estamos vendo aí nas mídias, todas as mídias modernas, a presença de tanta notícia falsa, ou seja, notícia mentirosa. Coisas verdadeiramente absurdas que nós estamos vendo aí. São assustando as pessoas. E não se tem ideia do quanto nós estamos atingindo os outros com isso daí. Quantas pessoas hoje estão recolhidas dentro da sua casa num problema sério de solidão? E a solidão é o primeiro grande passo na direção da depressão. Pessoas acostumadas a sair e que tiveram que se recolher aos seus lares. Quantas têm a estrutura para isso? Quantas têm essa estrutura da clausura? Ou seja, ou melhor ainda, aquela estrutura de se socorrer em outros tipos de coisas para compensar essa falta de saída, de ida para a rua, da convivência social, de um modo geral. Infelizmente, como nos diz aqui o nosso próprio Evangelho, é a consequência dos momentos atuais. Nós estamos vendo aí a encarnação de centenas, de milhares de espíritos que trazem todos uns desequilíbrios muito grandes do passado e refletem tudo isso. São espíritos egoístas, são aqueles espíritos autoritários, prepotentes, déspotas, tiranos. Toda a leva de espíritos está chegando aí e todos acostumados ao quê? A levar vantagem, a querer
dominar, a querer ser alguém em cima dos seus semelhantes, né? Querer levar essa vantagem em cima de alguém, quererem esconder as suas deficiências através de um comportamento social que reflete na realidade exatamente o estágio evolutivo de cada um deles. Então, por isso nós vemos graçar dessa forma tão grande esse problema, né, das chamadas fake news. E isso afeta muita gente. Eu conheço pessoas que hoje, por estarem exatamente, né, prisioneiras, vamos, entre aspas, dentro de casa, não conseguem encontrar alguma outra motivação. Não sabem ler, não têm o hábito da leitura, não têm o hábito da conversa edificante, não têm o hábito de ter uma visão mais ampla da vida, como a doutrina espírita traz para todos nós, né? Sabemos aí, todos nós, estudantes da doutrina espírita, sabemos perfeitamente que nós estamos num momento, tá, crucial para todos nós, né? Que é um momento de passagem, um momento de transformação. Quanto tempo vai durar? Não sabemos, né? Quando olhamos o sermão profético de Jesus, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele mesmo, quando perguntado, ele diz que só o Pai sabe o fim das dores, né? Nem ele mesmo poderia afirmar nada disso. E é o que nós estamos vendo. Não sabemos quanto tempo isso tudo vai demorar, né? Quanto tempo vamos levar para retornar às nossas atividades normais de antigamente, né? Ora, essa também está sendo uma oportunidade para que nós possamos nos modificar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos progredir, né? E esse progresso a gente só faz através das boas leituras, através do estudo, né? Quanta coisa boa nós podemos pesquisar séria dentro da internet, não esquecendo nunca da advertência de Paulo, né? Quando ele dizia: examinai tudo, retende o bem. Então, quantos sites bons aí, quantos vídeos no YouTube do Divaldo, do Zé Raul Teixeira, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, né? Quantos desses vídeos tem aí edificantes para todos nós? Quanto nós poderíamos estar aprendendo com tudo isso no tempo ocioso que nós, a grande maioria de nós, está dentro de casa. Nós sabemos que muitos estão no chamado home office, trabalhando, mas isso não impede de que nós tenhamos um tempo disponível para fazer esses estudos, né? Sempre vamos ter esse tempo, né? Mesmo que nós trabalhemos de forma normal, pegando a nossa condução e tudo. E falando em condução, quando pegamos uma condução, existem hoje tantos livrinhos pequenininhos, né, de bolso, vamos dizer assim, dentro da doutrina espírita. Por que não temos sempre um desses dentro da nossa bolsa? Para ali, olhar uma página pequenininha, meditar, porque os espíritos sabem que muitos de nós somos preguiçosos. Então, eles criaram esses livros pequenininhos exatamente para quê? Para criar em nós a leitura do hábito da meditação em torno de boas páginas, né? Nós temos aí todas essas mídias à nossa disposição, WhatsApp, Instagram, Facebook, né, e outras coisas mais. Por que não usar isso também no bom sentido? E aí entra a advertência, né, que nós recebemos hoje. A quantidade imensa de notícias falsas, ou seja, mentiras, né, que nós estamos recebendo o tempo todo. Coisas escabrosas, coisas verdadeiramente absurdas. Ora, aquele que não tem o hábito do estudo, aquele que não tem esse conhecimento que nós, aprendizes da doutrina espírita, estamos começando a ter, né, o discernimento para entender que é esse momento de passagem nosso, se assustam, se apavoram, se desequilibram, já estão num processo pré-depressivo, né? E com essa carga maciça de mensagens
erradas, assustadoras, que atemorizam tanto, né? Prevendo desgraças, prevendo isso, prevendo aquilo. Muitas pessoas têm ainda um espírito delicado, frágil, e elas, o que é que acontece? Assimilam isso de forma homeopática. Ou seja, cada uma dessas coisas vai instilando dentro daquela pessoa e elas vão se desequilibrando. Elas vão entrando num pavor lento de tudo. Então, a qualquer momento se apavoram com isso, se apavoram com aquilo, acham que tudo vai dar errado, que não sei o quê, e começam, então, os comportamentos, né, estranhos em função disso aí, que levam, muitas das vezes, ao desequilíbrio dentro da própria harmonia do lar, ao desequilíbrio dentro das nossas casas, dentro do nosso relacionamento. Quantas coisas hoje, oriundas dessas fake news, né, mentiras, né, elas hoje estão promovendo a discórdia entre amizades antigas. Né? Quantos são aqueles, né, que hoje quase que entram numa luta verbal, ou melhor, numa luta digital, né, aí através das mídias, em função de comportamentos, em função de aceitar coisas verdadeiramente absurdas, mentiras absurdas que nós estamos vendo passando aí a todo momento em relação a cada um de nós. Né? Mas vamos continuar olhando a mentira, as fake news, através da própria doutrina espírita. Né? No livro Sob a Proteção de Deus, Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo, ela nos traz uma página chamada Verdade Libertadora. E nessa página, ela fala algumas coisas interessantes, quando ela diz assim: o culto à mentira é dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Responsável por expressiva parte dos sofrimentos humanos, fomenta a calúnia, que lhe é manifestação grave e destrutiva, a infâmia, a crueldade. A maledicência é-lhe filha predileta, por expressar-lhe os conteúdos perturbadores que a imaginação irrefriada e os sentimentos infelizes dão curso. Então vejam que é exatamente isso que nós estávamos comentando ainda há pouco. Né? Olha só, o conteúdo danoso, né, da fake news, mentira, eu sempre vou usar as duas palavras juntas, né, porque a expressão é exatamente a mesma coisa. Né? Então, nós vemos, olha, o dano que faz, né? O sofrimento nas pessoas que tudo isso está causando. Né? Quantas pessoas estão hoje sofrendo por causa disso? Né? Isoladas dentro de casa. Não tem uma abertura de conhecimento, não tem um relacionamento saudável, muitas das vezes, né? Não conseguiu isso. Não tem esse hábito do estudo, da leitura, da pesquisa, não tem o conhecimento, né, dos dois planos da vida que nós espíritas já temos. Então, isso daí vai mexendo, vai impondo um sofrimento muito grande a essas pessoas. Né? Então, vejam aonde isso tudo alcança, aonde isso tudo vai. Né? E Joana ainda continua para nós. Né? Aí ela diz assim: a mentira teme o confronto com a verdade, aloja-se nas sombras e espraia-se escondidas e encontra, infelizmente, guarida. É uma verdade. Por quê? Qual a guarida que ela encontra? Naquele que olha, vê, acha engraçado, acha isso, ou então e replica, né? Manda aquilo para frente. Então, é a guarida que nós estamos dando à mentira. Ao invés de deletar logo de saída aquilo, não. Nós vamos e espalhamos aquilo, continuamos, acreditamos, né, naquelas coisas todas sem um exame. E hoje nós temos na internet ferramentas para isso. Recebeu uma mensagem esquisita, estranha,
tendo qualquer coisa assim que chegue ao absurdo, né? Então, vai na internet, pesquisa, aquilo é verdade, não é verdade. Se for uma mentira, fake news, né? Deleta aquilo, corta o mal pela raiz. Né? Emmanuel nos fala muito isso em algumas das suas páginas, quando ele diz que quando a conversa não é edificante, ou quando o padrão cai o nível, mude o rumo da prosa, corte o mal pela raiz. É isso que nós temos que fazer. É essa a nossa atitude. Nós, estudantes do Evangelho, temos que fazer isso. É a caridade para com o nosso semelhante. É uma forma, quando nós brecamos tudo isso, é uma forma de nós já colocarmos aquele amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Estamos cuidando do nosso semelhante. Não sabemos aquela notícia vai se alojar na mente, no coração de quem? Alguém que vai entender e vai deletar, ou alguém que vai assimilar aquilo e vai começar a se autodestruir, né, por estar e se envenenando lentamente com tudo aquilo. Né? Mas, continuando, a Joana ainda nos fala aqui, né? Enquanto a mentira viger, a acomodação, o crime afrontoso ou sob disfarce, o abuso do poder e a miséria de todo tipo predominarão na terra, exaltando os fracos, que assim se farão fortes, os covardes que se tornarão estoicos, os astutos que triunfarão em detrimento dos sábios, dos nobres e dos bons. Face a tais logros, que propicia, não obstante efêmeros, tá? Os seus cultuadores detestam e perseguem a verdade. Não medem esforços para impedir-lhe a propagação, por saberem dos resultados que advirão com seu estabelecimento entre as criaturas. Então, vejam, né, que nós temos aqui o mentiroso, né? O fabricante de fake news, mentira, tudo mais, ele se interessa em cada vez mais forçar para que todos acreditem que aquilo é uma verdade. Para quê? Porque ele tem medo da verdade. Ele não consegue confrontar a verdade. E ele sabe que a verdade vai prevalecer, porque Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós percebemos perfeitamente aí, né, que esses propagadores, olha quantos malefícios, olha quantas convulsões nós já estamos vendo dentro da sociedade. Né? Nós já estamos entrando naquela coisa terrível do nós contra eles, né? E coisas mais. Não sabemos, a cada dia que nós acordamos, como estará, né, a população, como estará o humor coletivo, né, em função de tudo isso que está sendo propagado, não só da pandemia, mas de outros assuntos que não nos interessam e não fazem parte do nosso estudo aqui e agora. Né? Então, temos que perceber exatamente isso, o perigo, o dano, o veneno que é a chamada fake news. Desculpa. Então, nós temos que perceber exatamente isso, né? Esse veneno que nós não podemos propagar. Mas aí nós perguntamos, mas por que tudo isso acontece? Por quê? O que será que acontece com todos nós? E vamos ver qual a raiz disso tudo. E a raiz disso tudo, nós vamos encontrá-la, sabe aonde? Dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria educação. Por quê? Quando formamos no mundo espiritual a nossa família, né, nós nos comprometemos, certamente, né, com aqueles espíritos que virão sob a nossa guarda, sejam como filhos, como netos, como agregados, como sobrinhos ou como adotados, não importa, né, mas aqueles que estarão sob a nossa responsabilidade. Né. Temos aí um relacionamento direto com aqueles espíritos, com a educação de cada um deles,
nós temos um relacionamento aí de causa e efeito. Nós temos um relacionamento de, muitas das vezes, corrigir erros do nosso passado. E nem sempre vamos fazer isso. Infelizmente, o nosso comportamento em termos de educação dos nossos filhos é muito falho. Tá? É muito falho e, por termos, às vezes, espíritos ainda incipientes, ainda fracos, ainda contaminados por muitos erros cometidos lá atrás, e muitos deles sob a nossa influência, né? Ou muitas das vezes veem em nós a sua tábua de salvação, a sua elevação, a sua melhoria, porque foi isso que nós prometemos na espiritualidade antes de reencarnarmos. E aí o que acontece? Né? Nós vamos educar essas crianças. Mas também temos os nossos próprios erros que trazemos do passado e mantemos esses erros. Quantas e quantas vezes, né, vamos lá alguns exemplos, né? Quantas e quantas vezes nós propagamos a mentira nas coisas mais simples dentro da nossa casa? Né? Toco o telefone e eu pergunto, quem é? Ah, é fulano. Diz que eu não estou. Olha a mentira já feita aí. Você está. E você está dizendo para o seu filho, diz que eu não estou. É uma grande mentira tudo isso. Eu falo mal dos corruptos, quando estou vendo a televisão, falo para o meu filho que ele tem que ser honesto, isso e aquilo, mas recebo o troco exagerado no supermercado ou no bar, a conta, né, a comanda vem faltando alguma coisa que eu consumi, tá? E eu me finjo de desentendido. Isso é corrupção. E é uma mentira perante aqueles que estão na nossa frente. Eu não preguei tanto contra a corrupção, eu não preguei tanto isso, e eu estou ali mentindo, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que é contrário àquilo que eu prego, que seria a grande verdade, a honestidade em tudo aquilo que nós fazemos. Então, esses são dois exemplos, tá? Para nós não ficarmos muito tempo aqui nisso. O cuidado que nós temos que ter, tá? De não inocular a mentira desde pequena nas crianças. Né? Eu, certa feita, tive a oportunidade de ver aqui onde eu moro, né, um lance curioso e aterrador. Até acho que já contei isso em outras vezes. Né? E eu, na minha frente, duas estudantes, por volta de seus 15, 16 anos, mais ou menos, tá? E elas, uma delas, nós vimos ali dois tipos de educação. Tá? Uma delas dizia para a outra assim, pois é, você já está na idade de aprender a mentir para os seus pais. Olha que absurdo que eu ouvi. Me deu vontade até de interferir naquele momento ali. Mas, hoje em dia, até é difícil nós fazermos esses tipos de intervenção, porque nunca sabemos qual será a reação. E eu digo isso porque, uma vez indo lá para a minha casa espírita, o Alta de Souza, que fica ali perto da Avenida Maracanã, ao atravessar a Avenida Maracanã, eu vi duas senhoras, né, já de bastante idade, tá, bem mais idosas do que eu, atirando sacos de lixo dentro do Rio Maracanã. Tá? E eu, passando naquele momento, eu virei, pois é, senhoras me desculpem, mas eu acho que as senhoras estariam na idade e na época de dar exemplo para os seus filhos e para os seus semelhantes, não fazendo esse tipo de atitude, porque isso vai ter repercussão num dia de chuva. Olha, eu não me arrependi de ter falado não, tá? Porque é aquele negócio, nós temos que aproveitar todos os momentos. A pessoa aceita ou não aceita aquilo que você fala. Tá? Mas eu simplesmente fiquei horrorizado, porque posso dizer a vocês, apesar da minha idade, aprendi novos palavrões. Porque eu nunca fui tão agredido verbalmente por duas senhoras que talvez tivessem 15, 20 anos mais velhas
mais velha do que eu, tá? E eu fiquei assim impressionado com aquilo, né? Eu saí dali simplesmente, vamos dizer assim, arrasado com aquele tipo de cultura, né? Uma cultura, certamente foi esse tipo de educação que receberam dentro de casa, ou aquilo é do espírito mesmo que traz do seu passado e continua agressivo daquela forma, né? Mas isso tudo é para chamar a atenção, né, a respeito exatamente disso. Né? A contramão que você faz no carro, a conversão indevida que você faz, né, a sua conversa com a autoridade no meio da rua, com o guarda, né, quando você comete alguma infração. Então, olha quantos maus exemplos de mentiras, isso são fake news também, né? Mentiras que nós cometemos para os nossos filhos. Né? Mas, mais uma vez, vamos nos socorrer da doutrina. Né? No livro Vida, Desafio e Soluções, mais uma vez nos socorrendo de Joana de Ângeles, nós vamos ver ela definindo quem são os mentirosos, quem são os fabricantes de fake news. Os remanescentes da fase de hipocrisia e falsidade permanecem no adulto imaturo, levando ao prosseguimento da distorção da realidade, de modo que lhe agrade aos sentidos, gerando inconsequente situações vexatórias que o fazem sofrer e aos demais, após o que, liberado do que poderiam ser resultados infelizes, mesmo prometendo-se que não voltará a reincidir no vício, no condicionamento da mentira, repete a experiência desagradável. A insegurança infantil está presente neste indivíduo, que se recusa ao crescimento, acreditando chamar a atenção, utilizando-se desse instrumento de perturbação. O mentiroso é alguém enfermo, sem dúvida. No entanto, provoca desprezo em razão da forma de proceder, tornando sua palavra desacreditada, mesmo quando se expressa corretamente, o que nem sempre acontece. De tal forma, se lhe faz natural alterar o conteúdo ou a apresentação dos fatos, que os revela de forma irreal, esperando manipular as pessoas através desse ignóbil ardil. Então, vemos aí a definição clara de Joana. São espíritos imaturos, são espíritos que não querem, né, a chamada síndrome de Peter Pan, não querem crescer, né, embora nem eles talvez percebam isso, né, mas não querem. Querem se manter numa redoma, isolados de tudo e de todo. Chega ao ponto, muitas das vezes, deles mesmos se acreditarem em tudo aquilo que eles propagam, achando que é o certo, que é o correto. Tá? Então, veja, isso é um problema do espírito. Por isso que eu digo, vamos voltar à educação dentro de casa. Olha o perigo que nós corremos, né, com os falsos comportamentos nossos, ou através da palavra ou da ação, dentro da nossa casa, refletindo em cima dos nossos filhos. São espíritos. Será que nesse meio não estarão espíritos como esses que Joana de Ângeles coloca para cada um de nós? Não serão espíritos ainda, né, com essa mentalidade infantil, né, com essa mentalidade, aí às vezes, podemos dizer até maléfica, né, em ter um prazer em mentir, um prazer de distribuir essas mentiras todas, né, se divertindo às custas do sofrimento do seu semelhante. Então, é muito importante nós, por isso que eu digo, o estudo da doutrina espírita é importante, para entendermos globalmente tudo isso. Olha que nós fomos lá na família para ver a raiz disso tudo. Né? E melhor, antes da família, nós fomos no mundo espiritual para ver a formação da família, o porquê estamos juntos. Né? Quanta coisa a doutrina está trazendo para todos nós e que nós temos que prestar atenção nisso. Isso é estudo da doutrina espírita. Tá?
Não será decorando o livro, decorando o número de perguntas do livro dos Espíritos, ou itens do Evangelho, que nós vamos aprender a doutrina espírita. Não, é analisar esses fatos e olhar para dentro da nossa literatura e procurar a resposta, procurar a explicação, procurar o ensinamento, procurar a diretriz daquilo que nós temos que fazer, daquele nosso comportamento perante cada uma dessas coisas. Né? E aí Joana, né, nos fala novamente aí da família, quando ele diz assim: as raízes da mentira estão no lar mal formado, instável, onde a insegurança era substituída pela compra dos valores que a fantasia disfarça. Além desse fator, os conflitos da personalidade induzem ao comportamento da fantasia em fuga neurótica da realidade, que constitui ao paciente um verdadeiro fardo que não gosta de enfrentar. As coisas e os acontecimentos para ele devem ser coloridos e sempre bons. Assim, quando não ocorre o que é normal, apresenta-se-lhe assustador, parecendo ameaçar-lhe a paz e levando ao mecanismo da falsificação do acontecimento. Então vejam que a fake news, a mentira, do modo geral, essa propagação, o espírito faz isso, tá? Com medo. Ele tem um medo da realidade, ele tem um medo da verdade, ele tem um medo de se confrontar com si próprio. Ele não consegue, muitas das vezes, olhar para si mesmo, ele não consegue entender, tá? Os erros do passado, muitas das vezes, né, de uma forma assim, inconsciente, pressionam, e ele tem um medo de errar. E nesse medo de errar, o que ele faz? Ele parte para essa fuga. Esse é um vício pavoroso, que é o vício da mentira, né, a propagação da mentira, como são todos os vícios. E em todos os vícios, a própria Joana de Ângeles nos fala sobre isso, é uma fuga do espírito. Ele foge da realidade. Enquanto ele está naquele mundo ali deturpado, tá, ele não pensa em si próprio. Ele foge daquilo que o atemoriza. Ele foge daquilo que vai fazer com que ele se sinta temeroso da sua própria existência. Ele sabe que ele tem que evoluir, ele sabe que ele tem que progredir, que ele tem que corrigir as suas falhas do passado, mas ele não consegue fazer isso. Tá? Ele sente aquela pressão interna dentro dele, e aí o que ele faz? Né? Ele foge da realidade, através da mentira, sem perceber a quantos ele prejudica, o quanto ele está agravando, tá, dentro de si próprio, tá, aquilo que ele já poderia estar corrigindo. Então, por isso, é importante nós bloquearmos tudo isso. Né? É importante nós fazermos o quê? Cortarmos isso pela raiz. Né? E nós vemos ainda, né, finalizando o nosso estudo, nós vemos lá no capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec perguntou ao Espírito São Luís: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Ou seja, nós estamos aí vendo essa propagação toda da mentira, essa coisa toda. Será que nós devemos tomar alguma atitude em relação a isso? Né? E São Luís nos diz, né? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la se torna necessário apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever,
pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, veja o que ele está dizendo aqui. Devemos desmascarar a hipocrisia e a mentira. Então, é nosso dever, acima de tudo, desmascarar tudo isso. Tá? Que de maneira? Nós não temos como interromper essa desmascarar de público. Até podemos, né? Mas de que maneira? Alertando aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aqueles que nos acontecem, cuidado, olha, você está propagando uma mentira, tá? Olha o prejuízo que você pode causar a terceiros, olha quantas pessoas podem ficar abaladas por essa mentira. É isso que nós temos que fazer, é isso. Nós não propagarmos, né? Chegou, viu que é mentira, não vamos propagar, mas vamos alertar a todos aqueles que estão propagando essas mentiras, vamos alertar a cada um deles a respeito disso. Tá? Temos que chamar. Isso é uma forma de desmascarar. Porque se cada vez que nós recebemos isso e, vamos dizer assim, mandarmos uma mensagem para trás, alertando aquela pessoa e pedindo a ela que alerte a quem mandou para ela também, nós vamos fazer o quê? Vamos começar a trabalhar o antídoto de todas essas mentiras que estão aí abalando a nossa sociedade, abalando as famílias, abalando o comportamento das pessoas, abalando o emocional das pessoas. Esse é o nosso trabalho. Tá? Esse é o nosso trabalho. Agora, embora São Luís diga ali que se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Tudo bem. Né? Se só alerta aquela pessoa, nós não devemos divulgar. Mas por um ato de caridade e de amor, tá? Se for alguém conhecido nosso, tá? Nós devemos conversar com aquela pessoa. Devemos demovê-la daquilo que ela está fazendo de errado, daquela propagação daquelas mentiras. Mas se isso não for possível, temos aí a melhor de todos instrumentos para auxiliar aquela pessoa. Vamos orar por ele. Né? Vamos fazer uma oração para que ele abra o seu coração, para que ele tenha um lampejo lá em que os bons espíritos possam tocá-lo e ele aprenda e veja a realidade daquilo que ele está passando, daquilo que ele está fazendo. Né? Vamos lá fazer a nossa parte na caridade, a caridade aos nossos semelhantes através da oração. Não só por esse, tá, que só está sendo auto-prejudicado, mas como também por todos esses que hoje usam as mídias para a propagação de tantas mentiras, de tantas fake news. Né? Vamos olhar, porque eles também não sabem o alcance negativo que estão causando a eles próprios. Não sabem o acúmulo de débitos que eles estão causando a si próprios. Porque, como dizem os Espíritos lá em O Livro dos Espíritos, todos nós somos responsáveis pelo mal que ocorra em função do bem que deixamos de praticar. Então, se eu propago uma mentira, se eu propago uma coisa errada, eu sou responsável pelo abalo daquela pessoa ou pelo mau comportamento daquela pessoa em função de tudo isso. Pensemos nisso, né? É muito importante. E coloquemos a nossa doutrina ao dispor do nosso semelhante através do nosso comportamento, através da nossa palavra amiga, através da disseminação da verdade. A verdade que a doutrina nos traz, todos esses ensinamentos. Não vamos perder a oportunidade. Saiamos a semear. O terreno não nos compete ficar parado na beira da estrada, aguardando frutificar. Não. Façamos a nossa parte, distribuamos todas essas sementes que a doutrina espírita traz para cada um de nós. Que Jesus nos ilumine, ampare e abençoe. Que assim seja.